Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 de Atos. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Naquele momento que cria todo o alvoroço, que começam a achar que eles estavam tumultuando, criando problemas para toda a cidade, fazendo com que as pessoas deixassem de cultuar Diana, então Paulo chama os discípulos e sai com algum deles para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então, ele sobe até a Macedônia, sai de Éfeso, vai até a Macedônia, exorta-os e depois ele desce para a Grécia. E seria interessante a gente ter um mapa, fazer um mapazinho e ter as cidades por onde Paulo passava. Fica interessante porque a gente vai vendo quanto que ele andava, quanto tempo ele gastava nessas longas caminhadas, nessas longas peregrinações. Da Macedônia para a Grécia, normalmente descia de barco, mas nos outros lugares andava-se de perna mesmo, andando a pé. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E a todo momento, lá, todos os locais ali da Grécia, por onde ele passava, estava cilado dos judeus para ele. E embora em 3 meses ele ficou na Grécia, cidade de Tessalônica já é na Macedônia, Filipo e Atenas e Coríntios, que eram as 3 cidades gregas por onde ele passava. E ali, ele circulava entre elas, certamente, não ficava sempre no local, porque as ciladas dos judeus estavam sempre sendo colocadas para ele. E na hora de ir embora, ele teria que descer de barco para Éfeso. E ele então sobe para a Macedônia e vai por terra para Éfeso. Estratégia de mudança de rota na última hora para sua própria segurança. E acompanhando-o até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e 2 de Tessalônica, Aristarcos e segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e 2 da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Trode. Então os 2 da Ásia vão à frente para esperá-lo na cidade de Trode, e os outros vão caminhando com ele, vão passando pelas etapas necessárias à divulgação do Evangelho de cidade em cidade. E depois dos dias dos pães asmos, navegando de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Trode, onde estivemos 7 dias. Então Paulo e seus 7 companheiros vão até Trode, onde lá eles ficam 7 dias, e aparentemente em paz. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Foi na hora de partir o pão, foi falando, foi fazendo todo o discurso, e foi até a meia-noite o trabalho de divulgação do Evangelho, dele falando, exortando-os à prática do bem, exortando-os a entender os ensinamentos de Jesus e ter força para fazer a reforma íntima. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Bom, se estava de noite, que luz era essa que tinha no cenáculo? Que tipo de luz? Se fosse tochas, eles iam falar, para que nós pudéssemos nos ver, mantínhamos as tochas acesas. Mas aqui, quando ele fala muitas luzes, eram luzes transcendentes que brilhavam no ambiente, certamente. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E depois de cair do 3º andar, Paulo o abraça, diz que a alma ainda estava nele, que as pessoas não se perturbassem. E, subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Olha a resistência desse homem. Falar a noite inteira
e no dia seguinte partir para seguir viagem andando. Ele não dormiu. Olha a energia que tinha Paulo. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. A partir daquele momento que a família do jovem está com ele acordado e vivo, já ficam consolados vendo aquele milagre, porque cair do terceiro andar e não morrer e não ficar sequelas, sem quebrar um osso, não é para qualquer um. E mesmo que tivesse quebrado, na hora que Paulo o abraçou, toda a sua estrutura física se refez. Porque Paulo tinha magnetismo para isso. Jesus tinha delegado a ele poderes de curar e de transformar corações. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara indo ele por terra. Quando eles vão de Troade para Assos, de barco, Paulo vai por terra, caminhando, pregando, ensinando, por todas as aldeias, por todas as regiões onde ele passava. Porque assim o ordenara indo ele por terra. E logo que ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Onde quando eles se encontram com ele, vão para uma cidade à frente. Aqui a gente está vendo que eles estão relatando as viagens. Em algum momento fala dos detalhes da viagem. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte a Quios. No outro, aportamos a Samos. Ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apresentava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então Paulo queria chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes, então ele não ia passar em Éfeso. Passaria direto, mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, todo momento que ele estava na Ásia, sempre tinha uma cilada de algum judeu, ou de algum grupo de judeu, jogando pedra, espancando, dando chibatada, sempre aquelas ações que viessem a ferir Paulo profundamente. Como nada de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando junto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que ele já não estava passando por ali para ensinar conforme tinha ensinado, que já tinha deixado para eles esses ensinamentos, que todos nós deveríamos, e a vida dele era um testemunho a todos eles, da necessidade de converter a Deus e a Jesus Cristo, seja qual povo fosse, seja que etnia as pessoas tivessem, deveriam desenvolver esse sentimento. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Já que tinha tantas situações de imprevisto acontecendo lá em Jerusalém, ele nem sabia o que aconteceria com ele, mas ele tinha que ir, ele queria passar a festa do Pentecostes lá com o povo de Jerusalém. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, de cada cidade a cidade, que ele chama de Espírito Santo, né, que é o Espírito que chegava avisava para ele: olha, aqui você pode esperar, é prisão, chicotada, calúnias, é o que sempre que te espera. A recompensa sua pelo trabalho do Evangelho, você só vai ter no céu. Aqui na terra, as pessoas vão sempre te maltratar. E assim foi a vida de Paulo. Hoje nós temos até lei que proíbe discriminação religiosa, e assim nós vamos caminhando
para nos aperfeiçoar, para procurarmos entender um pouco mais do que está acontecendo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A todo momento, todos ali tinham que prestar atenção que naquilo que Paulo está falando. A vida dele não tinha nada de precioso. Ele não via nada de precioso na vida dele. A única coisa que lhe dava alegria nas suas carreiras era divulgar o Evangelho, divulgar a existência de Jesus, a vinda dele ao mundo e dar testemunho do Evangelho e seguir em frente segundo a vontade de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E ali, ele julgava que o sangue dele estava limpo daquelas pessoas, ele não carregava nenhum karma com relação a eles, porque ele já tinha ensinado-os a prática do Evangelho, exortados a compreender o Evangelho e como praticar o Evangelho. Principalmente, ter a fé em Deus e a fé em Jesus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Os ensinamentos divinos ganharam força, ganharam mais ênfase após Jesus ser crucificado. Ser passado por toda aquela tortura e culminando com a crucificação e depois deixando o túmulo vazio, mostrando para nós a continuidade da vida e o seu poder tão grande que desmaterializou o corpo e seguiu a sua caminhada evolutiva rumo ao Pai. Mas caminhada evolutiva para Jesus? Todos nós estaremos sempre caminhando no sentido evolutivo. Só Deus é perfeito, já disse Jesus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E Paulo está nos alertando dos cuidados que nós temos que ter, da vigilância que nós temos que ter com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque viria esses seres perversos no meio deles, levantando-se como lobos para devorar o rebanho das ovelhas. Quantas almas reencarnaram para destruir o Evangelho? Quantas almas ali reencarnadas, trabalhando ao lado de Paulo, esperavam o momento certo de dar o bote nas ovelhas indefesas? A paciência de Jesus não se esgota. Deixou que cada um seguisse o seu caminho e, durante 500 anos, as lutas foram sangrentas para estabelecer o cristianismo dentro do Império Romano. Perseguições cruéis, assassinatos. Eles iam para os circos para serem devorados pelas feras, para serem queimados vivos, para tomarem flechadas envenenadas. Passavam pelas mais cruéis torturas e sofrimentos, mas implantaram o Evangelho nos corações humanos. Portanto, devemos estar sempre vigilantes com que tipo de pessoas nós temos no nosso meio. Assim como Jesus deixou que Judas deixasse aquele exemplo de não muito cristão, não muito digno de quem o seguisse, mas Judas é exatamente o exemplo do cuidado que nós temos que ter com as pessoas que estão ao nosso lado. Em todo momento, nós temos aqueles traidores, temos aquelas pessoas que não estão nem aí para o prejuízo que causarão à sociedade. Eles querem se dar bem naquele primeiro momento, ou até mesmo vão se dar muito mal, que vão prejudicar a si próprio. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça,
a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Paulo fazia para o seu sustento, Paulo fazia para manter-se com a dignidade necessária. Trabalhava, fazia suas tendas, produzia suas tendas, vendia. Com esse dinheiro, ele usava para sua alimentação, para comprar suas vestes e também para ajudar alguns irmãos da igreja que estava nascendo, que estavam em dificuldade. Uma vida toda de doação, toda de sacrifício e dedicação ao próximo. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Alertando-os para que ninguém quisesse cobiçar o alheio, porque ele tinha o necessário com que ele poderia produzir com as próprias mãos. E serviria de exemplo para sempre para todos nós que quiséssemos seguir o Cristo, ganhar o pão com o suor do nosso rosto, ganhar o pão com os nossos conhecimentos, ganhar o pão com aquele trabalho que viemos a fazer de forma digna e honesta. Paulo deixou para nós esse caminho que devemos seguir. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, a vida de Paulo dedicada aos enfermos, aos necessitados, aqueles que estavam sem o sustento necessário, e tudo que ele pudesse produzir para si e que lhe sobrasse, ele estaria ajudando os outros. E sempre que está fazendo por onde poder ter para si e também por aqueles que estavam necessitados da sua ajuda. E lembrando que Jesus deixou bem claro para nós que é muito mais importante doarmos do que recebermos. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se em grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Naquele momento, muitos ali estavam transtornados de pensar que não iam ver mais o ídolo, aquele mestre que os ensinara a adorar o verdadeiro mestre. Paulo, um esteio do cristianismo nascente. Aquele que foi, aliás, ele não era o esteio, ele era a flecha do campo do cristianismo nascente. O esteio foi Pedro, que segurou a igreja na base, ensinando, dedicando sua vida a organizar e equilibrar os ânimos, amenizar as maldades humanas. E Paulo, como uma flecha lançada por toda aquela região, ia perseverante na divulgação do Evangelho. Ia cheio de amor, cheio de coragem, passando em cada cidade, em cada vila, em cada aldeia, deixando o ensinamento do Mestre, deixando uma luz da esperança, do Evangelho e do reino do porvir, do reino de Deus. Que saibamos nos seguir a nossa caminhada, tal qual Paulo, amando e servindo na edificação e na construção de um mundo melhor para nós. Paz e luz, que Jesus esteja sempre nos abençoando e nos iluminando no lar.